Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então o nosso estudo do Evangelho de hoje. Sempre elevando o nosso pensamento primeiro, né? Rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Pedindo bastante serenidade, bastante paciência, tolerância, para que nós possamos sempre estarmos melhores, né? Do que no minuto anterior, pelo menos, né? Então, é isso. Nós vamos hoje encerrar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos. E deixa eu só ver se eu consigo desligar desligar o som. Ok. Que é muita mensagem chegando. O item de hoje fala da cólera, né? Que não é a cólera doença, né? É a cólera frequência vibratória, né? Então eles dizem aqui nesse trecho que o que ocasiona... Oi, Rebeca, tudo bom, querida? Eles dizem que o que ocasiona a cólera, eles já começam lá no início, né? Já dando um guascaço, dizendo que o que ocasiona a cólera é o orgulho ferido. Então é como se fosse assim, ó, na hora que você sente você se sente com orgulho ferido, você se sente ultrajado, você se sente, né, que em desvantagem, né, em relação a isso, a cólera surge. Então, uma coisa interessante que eles colocam aqui é que eles dizem que a cólera não exclui certas qualidades do coração. O que ele está falando? O que quer dizer com isso? Ô Jason, eles estão colocando assim que pessoas que são boas de coração podem ter esses ataques de cólera, esses ataques de raiva, né? Então, eles que não tem muito a ver uma coisa com a outra, que às vezes as pessoas, mesmo tendo, oi Síria, mesmo tendo um bom coração, as pessoas podem sim, né, ficarem colerizadas. Mas eles dizem assim, ó, que ela, embora não exclua as qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem. Sim, impede que se faça o bem. Porque, e além de tudo, pode levar a fazer o mal. Por quê? Porque no momento da cólera, no momento que a pessoa se sente encolerizada, normalmente, a gente sabe disso, né? A pessoa acaba entrando numa frequência em que ela não raciocina. Então, a cólera, ela cega a pessoa. Ela tira a capacidade de raciocínio. Então, a pessoa acaba, por vezes, muitas vezes, a pessoa acaba fazendo coisas que não estão corretas, coisas que não estão, né, que não são adequadas, coisas que depois podem causar muito arrependimento, pode causar muito, pode ter desdobramentos que podem ser extremamente funestos, tristes, né? Algumas coisas talvez que depois que a pessoa faça, a pessoa não consiga mais desfazer, não consiga mais voltar atrás. Quando a gente faz alguma coisa e que depois a gente consegue retroceder, a gente consegue desfazer, menos mal, tranquilo. Mas o problema é quando a gente faz uma coisa e que depois não tem como regredir. Então, aí, a cólera, ela é uma porta aberta para naqueles momentos a gente se deixar influenciar por algumas consciências, né? Por alguns fatores espirituais e que estão ali dizendo assim, faz, né? Oi, banda, né? Então não acontece, né? Aquela vozinha que fica, vai lá, invade o privado dela, né? Se vinga. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Ah, Senhor, como nós temos que ter cuidado. Eu nem vou contar nada pra vocês. Mas vocês imaginem que eles colocam aqui também as questões orgânicas. Se vocês leram antes o texto, tá? Esse texto que fala aqui da cólera, ele fala tanto nos desdobramentos no âmbito espiritual, mas também nos desdobramentos do âmbito físico, tá? E eles colocam também que a pessoa fica ridícula,
Engraçado que normalmente espírito superior ele não é muito prolixo não, ele não é de ficar falando coisas assim que fala porque realmente tem um propósito, tem uma razão, né? Então eles colocam assim, ó, em seu frenesi o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra, imagina a cena, né? Porque não lhe obedecem. Então, tipo aquela pessoa que está fazendo uma coisa e aquilo não funciona, não dá certo. Então ele vai lá, ele quebra aquilo porque aquilo não quer obedecer a ele. Então é nesse sentido que eles dizem que é uma... Oi, Alcio, de novo, querida, né, minha companheira. Então, eles dizem ali que isso é orgulho ferido. Tipo assim, eu quero consertar uma coisa, o troço não quer abrir, então eu vou quebrar, vou meter o pé, vou quebrar. Então aqui eles falam assim, se a pessoa pudesse se ver, se a pessoa pudesse na hora, né, filmar aquilo e depois ver, vamos combinar que uma hora isso vai acontecer, né? E ela vai ver o quão ridículo aquilo é. Como é que a gente faz? Isso, será que isso acontece? Acontece sim, porque muitas vezes a gente passa uma vida se encolerizando, passa uma vida, né, Senhor, dá licença que o mundo é meu, né? E aí quando a pessoa volta para o plano espiritual e olha determinadas cenas, tá? Dos seus destemperos, cena que a pessoa olha assim, que vê umas coisas que, sabe, que se vê e a pessoa passa, que ridículo. Que era aquilo? Quem era essa pessoa? Então, isso quando a gente vê no plano espiritual nos causa uma vergonha danada. Então é isso que eles colocam, se a pessoa pudesse... Então nós temos que começar a se imaginar nesses momentos de cólera agora, que é para poder ir cortando essa má tendência já agora, imediatamente. E ir, sabe, na hora tentando... Sabe? Graças a Deus, a gente tem, eu pelo menos tenho, né, felizmente, né, por bondade divina, na hora que eu tô naquela... Sempre tem alguém do meu lado assim, não, calma... Calma, pensa bem, vamos ver, vamos analisar, vamos, né? Vamos procurar as razões, né? E aí a gente vai, mas gente, é aquela coisa que fica, né? O anjinho aqui, o capetinho aqui, né? Então aqui ele, e a gente fica, por quê? Porque nós temos dentro de nós temos o bem e nós temos o mal. O que nós não podemos, isso tem que ser uma lição assim para todos nós. Né? Eu tiro para mim, né, principalmente, mas eu sei que é uma lição para todo mundo, que eu não posso permitir que as minhas experiências negativas, nesses momentos de teste, que elas venham todas à tona, que normalmente é o que acontece. Todos nós já tivemos situações que nós já fomos magoados, fomos feridos, fomos agredidos, fomos injuriados, a gente já passou por isso, todo mundo já passou. Mas a gente tem que ter esse cuidado para na hora, né, a gente não deixar isso tudo vir, porque às vezes coloca a perder uma evolução que a gente custou a adquirir. Então, assim, espiritualmente a gente não regride, mas às vezes a gente passa umas vergonhas, sim, tá? Passamos sim, porque a gente vê que tem coisas que podem ser evitadas, né? Então, e são testes, né? São testes. Aquele que diz assim, hoje passei um dia sem passar por um teste. Essa pessoa aí tá no planeta Terra fazendo não sei o quê, né? Porque nós somos testados todos os dias. Existe sempre, às vezes o teste é um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor, né? Mas sempre tem. E esses momentos aí nós precisamos saber segurar a onda, né? Então ele coloca aqui também da impressão que causa em outras pessoas. Quando nós nos encolerizamos e nós saímos, soltamos cachorro, né? Oi, Tati, eu também cheguei agora, né? Então, ele diz aqui que julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas, mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Então, veja bem, eles colocam que a pessoa que tem esse tipo de procedimento constantemente, as pessoas olham assim, coitado. Mas ninguém quer ser um coitado, né? Ninguém quer ser uma pessoa que cause pena nos outros, né? Que seja objeto de piedade. Ninguém gosta disso.
Mas quando é que a gente vai deixar de ser esse objeto de piedade? Quando nós começarmos a agir com mais coerência, né? Então, essa serenidade que eles sugerem, tá, aqui, é aquela que vai evitar toda uma gama de problemas, né? Que vai evitar que as pessoas pensem mal da gente, vai evitar que a gente se envenene também, porque eles falam aqui que, deixa eu ver onde é que tá. Ah, meu Deus, perdi agora, tava agora mesmo olhando. Ah, sim, eles falam aqui, por exemplo, que o homem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Então, tipo assim, ó, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Tem um texto, se não me engano, do Céu e Inferno, que eles falam assim, a pessoa diz que errou porque a carne é fraca. E eles falam assim, esse negócio de carne fraca não existe, o que existe é espírito fraco. Então eles já querem nem saber, já dão nos dedos mesmo, né? E aí eles falam assim, em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são dele. Então, tipo assim, eu sou assim mesmo, a pessoa tem motivos, a pessoa poxa, ela é tão doente, poxa, ele sofre tanto, poxa, não sei o quê. Então, esse vitimismo, esse desculpismo, isso é uma coisa que eles estão reclamando aqui, né? Dizendo que as pessoas usam muito isso para sair das críticas. Só que eles estão dizendo que todas as dificuldades orgânicas ou as dificuldades físicas pelas quais as pessoas passam, ela tem um propósito educativo. Então, se o propósito é educativo, ela não pode servir para deseducar e a pessoa ainda por cima, né, ainda ficar usando aquilo como desculpa para cometer ainda mais falhas. Então, a gente conhece pessoas que se aproveitam, né, da condição física ou se aproveitam de alguma doença para ainda ficar tripudiando em cima dos outros, ou para ser servido ainda mais, ou enfim, né? Então essa situação, a gente tem que ter a piedade, mas com consciência, uma fraternidade, uma piedade fraterna. Aquela situação que não, a gente vai, ajuda, mas não vai também deixar que essa pessoa saia tripudia em cima de qualquer pessoa, seja quem for, né? Então, isso aí, infelizmente, é isso. A gente precisa entender de uma vez por todas que cada pessoa que está nesse planeta, ele está aqui encarregado de determinadas tarefas. E essas tarefas, elas foram programadas não só no plano espiritual, elas foram programadas nas vidas anteriores. Então, todas as coisas que eu fiz, todas as coisas que eu criei, né, ela acaba uma hora criando uma realidade para as vidas posteriores, né? Então, deixa eu ver aqui. Assim como no mundo espiritual, nos envergonhamos de nossas colas, também nos envergonhamos de nossos covardes medo. Ah, sim. O medo, Wanda, o medo paralisa, né? Então, veja bem, o que a gente precisa entender do medo, né? Tudo tem um propósito educativo. Então, tipos de medo. Hoje tá brincando com a Margarida assim, hoje me deu 365 tipos de medo. Mas existem basicamente dois medos. É aquele medo que te paralisa, tá? Que te congela e tu não, né, consegue. Esse medo tem que ser administrado. Esse medo tem que ser, sabe, educado, tem que ser controlado, porque aquele medo que é o medo da preservação, tá? Que é o medo que tu sente na hora, assim, que é uma coisa instintiva mesmo, né? Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Eu vou pular do prédio porque eu não tenho medo de cair, me quebrar todo. Não, né? Então, esse medo da preservação, ele é bom, ele tem que existir. Esse medo é legal. Agora, esse medo, ele é um medo também que tem que ser racionalizado, né? Como é que a gente vai chegar e vai, por exemplo, eu não vou fazer uma live porque eu tenho medo de falar para a câmera. Eu posso não gostar, eu posso não me sentir confortável, pode ser uma coisa estranha para mim,
Mas eu não vou deixar de fazer por medo, porque o medo existe também para ser enfrentado. Claro, existe aquele medo que vai dizer assim, ó, vai com calma, tá? Então, é a preservação, beleza? Agora, se você olhou, analisou, viu que dá, então, mete bronca, tá? Então, esses medos, tem muita coisa realmente, Vandinha, que a gente não faz por medo, tá? Muita coisa. O medo de falhar, tem muitas pessoas que dizem assim, ó, e esse medo de falhar, ele tá ligado ao orgulho também, tá? O medo de, eu vou lá porque eu tenho medo de passar vergonha. Eu tenho medo de a coisa não dar certo. Eu tenho medo de, né, enfim. E aí o que acontece? Essa pessoa nunca sai do lugar, ela não faz nada mesmo. Porque aí esse é o medo que paralisa. Esse medo tem que ser trabalhado, tá? Então aí tem que ver o que é que tá por trás desse medo. Qual é a força motriz desse medo? Se é orgulho, se é egoísmo, porque às vezes as pessoas também não querem se incomodar, né? A questão de não sair da zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil você fazer só o que você gosta, só o que você sabe, só o que você tem condição, só aquilo que não ocupa teu tempo, né? Que não dá, que a princípio você não precisa de grandes sacrifícios. Aí é fácil. Mas aí também ele não tem o mérito que você gostaria que tivesse, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós temos aqui, na nossa encarnação, nós temos tarefas, tá? Que nos cabem. Essas tarefas, se nós não fizermos, alguém vai fazer. Não existe assim nada, ninguém insubstituível. Se a gente não fizer, outra pessoa faz. Mas a responsabilidade que nós assumimos, essa responsabilidade é intransferível, tá? Então essa responsabilidade não tem como a gente, se eu não fizer, mesmo que outra pessoa faça, mas aquele compromisso que eu assumi ficou pendurado lá, tá? Como diz a Tati, ficou lá o boleto, né? Esperando. Então uma hora eu vou ter que fazer. Normalmente, tá? A gente mesmo já se arrepende de não fazer. Porque você chega no plano espiritual, você olha e, sabe, é aquela história da pessoa que tá lá garimpando, né? Tá lá com a picareta e vai, deu 99 picaretadas, né? Só que aí, nessa 99, cansou, não vou achar nada e vou embora. Bastava ele ter dado mais uma para achar o que ele estava procurando. Então, sabe, a gente tem que ver que se é uma coisa que vale a pena, a gente tem que insistir. Tem que insistir. Porque uma hora, não é que a gente queira a recompensa. A recompensa não é aquela recompensa que você vai receber de alguém. É a recompensa de você saber que você fez tudo que podia, né? Quando é que a gente sabe que não tem mais nada o que fazer? Porque eu já desencarnei, então não, aqui eu não tenho mais nada o que fazer. Mas mesmo assim, em outro lugar ainda há. Então tem pessoas que começam, que relutam muito em começar a executar determinados tipos de tarefa porque se acham velhos. Eu não tenho mais idade para fazer tal coisa. Eu vou começar agora, já tô com 50, 60, 70 anos. Mas acontece que a gente precisa entender que tudo que você, todas as habilidades que você desenvolve, mesmo que seja por um período curto de tempo, você continua aproveitando depois no plano espiritual e em todas as outras vidas. O próprio Kardec, ele começou a fazer a codificação da doutrina espírita depois de 50 anos. Então você veja o que ele trabalhou, que se tu parar para analisar, claro, ele era um espírito preparado, né? Ele tinha toda uma vivência espiritual, nem se fala, né? Mas de trabalho mesmo, de pesquisa e trabalho direcionado para a codificação da doutrina espírita, não foi muito tempo, tá? Não foram muitos anos. Então, já pensou se ele tivesse pensado isso? Se ele tiver pensando eu com 50 e poucos anos, eu vou fazer isso agora? Tá louco, eu vou descansar. Porque hoje, para nós, uma pessoa de 50 anos não é velha, tá? Eu tô com 51, vou fazer 52 já no mês que vem. Mas na época de Kardec, uma pessoa de 50 anos, olha, era um senhor, né?
Então, se ele tivesse pensado dessa maneira, hoje nós não teríamos, né, essa maravilha que nós temos aí. Talvez até tivéssemos porque outra pessoa assumiria, mas não seria dessa forma, não seria com essas características, não seria com essa marca registrada, que é a marca registrada de Kardec, que é a do bom senso, que é a da lógica, né? Que é aquele raciocínio assim que irretocável, né? Então ele era o cara designado para isso. Então ele ficou, eu tenho preparo, posso, tenho inteligência, tenho capacidade, vou fazer. E nós estamos hoje aqui desfrutando disso. Então, não dá para ter medo. Tem muitos medos, nós precisamos entender que eles são orgulho. Outros são preguiça. Tá? A preguiça é outra situação. A preguiça, o cansaço é físico, a preguiça é espiritual. Então, se você é uma pessoa que está alimentada, você está saudável, você está com boas condições físicas, você está bem... Por que você tem que ter preguiça? Por que você tem que fazer corpo mole? Então, se você está com todas essas condições em dia e você não tem essa disposição para fazer, comece a pensar na possibilidade de ser um problema de fator espiritual, tá? Porque cansaço é assim, é normal. Trabalhei o dia todo, corri para cá, para lá, tô cansada. Normal, isso é normal. Agora, porque justifica... Oi, Estelinha... Porque aí tudo que você fez, as atividades, justificam o seu cansaço. Mas se você não tem algo que justifique isso, esse desânimo... Eu tô com meu sinal fraco aqui, tá? Mas enfim, acho que voltou, né? Bom, aí eles falam aqui que há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis, que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acrediteis que esteja nisso a causa primeira da cólera. Então eles estão falando aqui que realmente tem temperamentos que são mais violentos, né? Mas aí, o que acontece? Quanto mais violenta a pessoa, maior o sinal de inferioridade espiritual, tá? Essa inferioridade, veja bem, quando a gente fala em inferioridade... Nós não estamos falando de maldade, propriamente dita, tá? Às vezes, claro, uma pessoa maldosa, malvada, ela é inferior, obviamente. Mas não necessariamente, tá? O inferior é alguém malvado. O inferior pode ser alguém, um espírito muito jovem, tá? Inferior no sentido de que não conseguiu ainda evoluir, não teve tempo de evoluir moralmente, tá? Ou pode ser alguém que também, assim, ó, que é inferior no sentido da ignorância, uma pessoa que não foi exposta ainda ao conhecimento. Então é natural que a pessoa com menos conhecimento, que ela seja mais agressiva, seja mais endurecida, tá? Porque a própria ignorância faz isso, tá? Roberta, mas... E tem tanta gente tão inteligente que usa inteligência pro mal. Tem mesmo, tá? Mas acontece que essas pessoas... a gente precisa saber que a doutrina espírita, ela diz assim, ó, a evolução moral, ela segue a evolução intelectual. Então isso significa que primeiro a pessoa evolui intelectualmente, primeiro evolui a inteligência, depois é que evolui a moral. Então, por que isso acontece? Por que é importante que primeiro se desenvolva a inteligência? Porque a moral, ela só se desenvolve mediante o raciocínio. A moral só se desenvolve quando você tem a capacidade de analisar a situação. Puxa, aconteceu tal coisa. Veja bem, eu acho que isso está errado. Eu errei hoje eu errei feio, eu não vou mais fazer isso não é bom, eu não quero mais isso para mim. Quer dizer, essa análise gerada pela inteligência provoca a evolução moral, certo? Então, por isso que é natural que nós vejamos, e como a gente vê, né, pessoas que têm inteligência, mas são egoístas, pessoas que usam a sua inteligência só em propósitos dela, só visando o seu próprio benefício e não pensam nos outros.
tá? Mas não será sempre assim. O fato delas já serem inteligentes é metade do caminho. Então, daqui a pouco, essas pessoas terão, sim, serão impelidas, na verdade, porque é um mecanismo da lei natural. Elas serão impelidas a raciocinar, a pesar os seus atos, a pesar as consequências, a avaliar os desdobramentos, a pensar, puxa, de todas as coisas que eu fiz na minha vida, quais foram aquelas que me trouxeram bons resultados, quais foram aquelas que não me beneficiaram em nada e ainda prejudicaram, entendeu? E aí, nesse momento, diante desse raciocínio, aí a pessoa vai sim, tá, conseguir evoluir, começar a evoluir moralmente. Uma das questões que a gente vê, que eles falam ali, a gente está falando da questão da piedade. A piedade é uma das situações que fazem com que as pessoas evoluam moralmente. Então, quando você vê, eles inclusive dizem no Evangelho que o que é o triste da piedade? É que ela nasce ao lado da desgraça. Ela nasce do lado da tragédia. Você assiste uma tragédia e você se apieda das pessoas. Mas esse fato de você assistir aquilo e você se apiedar, isso já é uma coisa boa. Isso já é um sinal de progresso. Porque tem muita gente que olha para as desgraças, olha para as pessoas que estão, né, sofrendo e olha, não é comigo, né? Então, mas quando a pessoa já começa a olhar para aquilo ali de uma maneira assim que ela já começa, não, pá, não, aquilo ali tá me incomodando. Aquele sofrimento do outro tá me incomodando. Eu não consigo ficar bem comigo sabendo que aquela pessoa tá passando por aquela dificuldade. Então você vai e ajuda. Aí quando você ajuda o outro, você fica bem. Porque é tipo assim, ó, você sabe que uma pessoa tá passando frio, tá? A pessoa não tem agasalho, não tem vestir, e tá o frio batendo na porta. E você tem ali uma pessoa passando frio e você abre o seu guarda-roupa e tá cheio de roupa ali. E aquilo começa a te incomodar. Puxa vida, tem tanta roupa aqui que eu não uso, né? Poxa, tem tanta coisa aqui que tá parado aqui. E aí aquilo começa, sabe, a movimentar em ti uma força, tá? Que é a piedade. Aí você vai lá, mas vejam bem, a piedade, ela não tem essa visão negativa que as pessoas têm. Ah, o coitado, não é isso. A piedade que o evangelho fala não é essa piedade. É a piedade da fraternidade, é a piedade que te impele a ir atrás daquele que precisa, a ir ajudar, entendeu? Porque tem muita gente, tá? Meus amigos, que passam por dificuldades muito grandes e não pede ajuda de ninguém, tá? Porque não quer incomodar o outro. Pessoas assim, sabe, que tem aquela, sabe, às vezes não é nem orgulho, sabe? É a questão da dignidade, a pessoa que, sabe, cada um lida com isso da sua forma própria. Nós não podemos então, às vezes, você precisa ir até a pessoa, não aguardar que a coisa se escancare, tá? Isso o Evangelho chama de infortúnios ocultos. Então, se nós suspeitamos que alguém está precisando de algo, é nossa obrigação moral ir atrás dessa pessoa e ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer por ela. E aí a pessoa tá lá passando frio e você tá lá com o seu guarda-roupa cheio. Então aquilo começa a te incomodar, entendeu? Você não se sente mais confortável com isso. Aí o que você faz? Você vai lá e divide. Quando você divide, você se sente melhor, entendeu? Então muitas vezes as pessoas acham que é só pelo outro. Não, é pela gente também, porque a gente também quer estar bem. Quem pode estar bem sabendo que tem um irmão, que tem um amigo, que tem uma pessoa querida passando por dificuldades? Como que a gente vai ficar em paz com isso? Isso não existe. Isso para uma pessoa que já alcançou alguma evolução moral, esse tipo de coisa é crucial. A gente, para nós estarmos bem, os outros têm que estar bem, tá? Então é dessa evolução que eles falam. Essa é a piedade de que o Evangelho fala, tá? Não é aquela coisa piegas, aquela coisa, sabe, né? Não é isso, não é. O Evangelho é muito profundo. As lições que estão ali são muito profundas. São lições de reflexão, entendeu? Não é essa coisa banal.
E eu gosto sempre de lembrar, sabe, que todas essas lições que a gente está estudando hoje no planeta Terra, elas também estão sendo estudadas em todos os planetas, em todos os planos habitados do universo ou dos universos, tá? Então, todos eles, todo mundo está estudando isso. Por quê? Porque são verdades universais. Então, imagine, num plano mais evoluído, eles estão estudando isso aqui, num outro nível de consciência, com outros parâmetros, tá? Agora, nós aqui ainda estamos nos utilizando dessas lições para o cotidiano, para o básico. Por quê? Porque nós estamos num plano ainda que ainda é muito aquém, sabe? Muito, muito inferior. Por mais que a gente goste de cantar, né? Ah, estamos evoluindo, estamos, né? Legal. Mas, gente, a nossa vida é eterna. Nós somos imortais. Muita coisa para viver. Nós veremos muitos planetas super maravilhosos. Nós veremos planetas com realidades assim incríveis, tá? Que estão aguardando por nós. Então as primeiras lições que nós precisamos aprender são essas aqui do Evangelho. Nós estamos aqui, da forma como o Evangelho foi colocado para nós aqui, é a cartilha, é o beabá, é o basicão, para que a gente consiga, tá? E nos adequando a essas leis divinas, e nos adequando à lei de amor e caridade, tá? E quando ele fala da cólera aqui, ele está dizendo assim, ó, gente, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Então tenham calma, tenham paciência, pratiquem a tolerância, vejam-se no lugar do outro, coloquem-se no lugar do outro, tá? E aí a gente vai começando, engatinhando, tá? Mas, como diz o Evangelho, nós já estamos infinitamente melhores do que há 100 anos atrás, né? Então, 100 anos não é nada. 100 anos numa vida, para uma vida física, não é nada. Perante a eternidade é menos ainda, é um piscar de olhos, tá? Então, aí a gente vê como, com o auxílio do Evangelho, como a gente evolui rápido, certo? Graças a Deus. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido até aqui, ok? Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem, que essas bênçãos se estendam a todas as criaturas encarnadas e desencarnadas que a nossa mente puder alcançar. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam e que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que não nos amam e que nos perseguem. Que assim seja. Beijo para vocês e até a próxima.